quem acompanha o Seleção Literária sabe que nós temos um grande apreço pela literatura produzida aqui na América Latina. E que apesar da percepção geral de que nós brasileiros somos meio apartados dos outros países da América Latina, nos últimos tempos nós temos visto pequenas, médias e grandes editoras investindo em novos autores numa renovada literatura contemporânea da região, além do resgate de vários autores e autoras clássicos hispano-americanos esquecidos do mercado editorial brasileiro. E isso tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje sobre uma das coleções mais legais já lançadas aqui no Brasil, que agora em 2023 completa 10 anos, que é a coleção Outra Língua. Vou contar um pouquinho sobre essa coleção, sobre esses livros, um pouquinho sobre esses autores, cada um desses livros, né? O que há 10 anos parecia uma coisa um tanto quanto desconhecida de alguns desses nomes aqui. A gente foi se familiarizando e foi descobrindo mais coisas, curiosidades. Mas antes da gente falar propriamente, já vou pedindo para você deixar um like e se inscrever no Seleção Literária. Isso é muito importante e ajuda demais a gente. E claro, eu já agradeço aqui todo o apoio. E se você for um entusiasta do nosso trabalho e quiser contribuir financeiramente, é muito fácil. Você pode contribuir através do Pix, que está aparecendo aí para você. Também a nossa chave é o nosso e-mail do canal, né? Você pode contribuir se tornando um membro do canal aqui no YouTube, ou pode doar qualquer valor através do botão Valeu Demais, logo aqui abaixo. Eu já agradeço desde já toda a colaboração. Pois bem, vamos ao que interessa, falar e apresentar os livros dessa coleção, que lançada há 10 anos trouxe autores inéditos, nunca antes publicados no Brasil, e isso dá um pouco da dimensão do nosso isolamento regional. Seja por conta do idioma, nós somos os únicos da região que falamos português, né? Seja por conta da nossa tendência a sempre observar as coisas lançadas nos Estados Unidos e na Europa, antes da gente olhar aqui para os nossos vizinhos. De toda forma, a publicação desses livros nos trouxe um apetite novo, porque muitos desses autores aqui, eles não tinham sido publicados aqui no Brasil, e alguns deles fogem do que ficou conhecido como boom da literatura latino-americana, né, voltada para o realismo mágico, que compreendeu ali mais ou menos entre os anos 1950 e 1970. Então tem muita coisa legal para mostrar aqui para vocês. Eu já vou me levantar, a gente vai ali para a mesa e mostrar livro a livro. Bora lá. Bom, temos aqui os 14 volumes da coleção Outra Língua, projeto editorial encabeçado pelo escritor e tradutor Joca Reines Terron, como eu falei. Ele que é um grande entusiasta da literatura hispano-americana, grande tradutor também de vários livros, faz a apresentação, pós-fácil, edição e também design de capa de alguns desses volumes, inclusive. Então nós temos aqui os 14 livros publicados pela coleção até então. O projeto inicial eram de lançar 21 volumes, mas por conta de negociação de direitos, vários detalhes editoriais, até condições também mercadológicas, acabou que ficaram nesses 14 volumes. Autoras como a Selva Almada, Valéria Luiselli, Lina Meruane, dos mais diversos países aí, Argentina, Chile, México, por exemplo, acabaram não saindo entre esses 7 volumes que estavam previstos inicialmente, 7 volumes a mais, né? Mas aqui a gente tem uma boa quantidade de livros do Peru, da Argentina, do Uruguai, do Chile, de Honduras, enfim, o que tem de mais interessante até então, naquela época, tinha sido lançado no mercado editorial brasileiro. E uma curiosidade, aqui, por exemplo, tem livros do Mário Levreiro, por exemplo, esse aqui, o Deixa Comigo, que, pelo que eu estava olhando, é um dos mais difíceis de encontrar hoje em dia. Esse livro, ele tem tradução nessa edição do próprio Terron, e ele estava trabalhando na tradução do Romance Luminoso, que viria a sair com tradução do Antônio Chechenesky, em 2018, salvo engano, que é um livro grandioso. Eu adoro aquele livro, Romance Luminoso, e o Joca Terron assinou na ocasião a apresentação do livro do livreiro. Mas isso confirma, por exemplo, o que eu estava falando em termos de pioneirismo, em 2013, você trazer já um nome como Mário Levreiro, que não tinha aqui no Brasil, por exemplo, um escritor muito importante do Uruguai. Esse aqui, o Deixa Comigo. Temos aqui o César Aira. César Aira tem algumas coisas que já saíram pela Rocco. O prefácio do Sérgio Santana,
um escritor também, um dos mais prolíficos escritores argentinos, Como Me Tornei Freira. Já li o livro do César Aira, quero conhecer mais coisas dele. Guadalupe Nettel, O Corpo em que Nasci, com a apresentação do Juan Pablo Villa-Lobos, escritor mexicano. Aqui tem só um detalhe, a tradução do Ronaldo Bressani, escritor mexicano também. Trabalho editorial muito bem feito. Águas Fortes Cariocas, Roberto Alt, com o prefácio do Gustavo Pacheco. Nós temos também William Herbert, com também pós-fácil, aqui na ocasião, pós-fácil do Gustavo Pacheco, Cantiga de Findar. Muitos assim, então deu uma pesquisada em sites, Amazon, estante virtual, tá tranquilo de achar, tirando aquele do Magno Livreiro, é um mais difícil, mais caro, mas tem alguma coisa lá. Barrientos, Maximiliano Barrientos com Hotéis, a pós-fácil do Terron. Eduardo Ralfan, com pós-fácil do Chechenevsky, o boxeador polaco. Tem muita coisa legal nessa coleção, muita coisa mesmo. Os Lemes e Outros, o pós-fácil assinado pelo Carlito Azevedo, do Fabian Casas. O Prosas Apátridas, do Júlio Ramon Ribeiro, o escritor que eu já trouxe algumas vezes aqui pro canal. Adoro esse escritor, contista assim, absurdo. E aqui ele faz tipo uns aforismos, alguns apontamentos dos seus diários, seus célebres diários, né? Com pós-fácil do Paulo Roberto Pires. Quem quer conhecer um pouquinho do estilo, mesmo que seja uma nota de parágrafo, por exemplo, textos muito curtos, sabe? Aqui são vários, centenas de apontamentos de mais diversos pontos aqui que o Ramon Ribeiro traz. Pablo Palácio com O Homem Morto a Pontapés, com pós-fácil do Jorge Wolff. Juan Emar, Um Ano, com o pós-fácil do César Aira. Interessante, muito legal. O Asco, esse foi um dos primeiros, salvo engano, foi um dos primeiros publicados. Adriana Lunardi, do Horácio Castelhanos Moyá, o Asco. Rodolfo Wilcock, com A Sinagoga dos Iconoclastas, pós-fácil também do Joca Terron. E por fim, o uruguaio do Copi, com Álvaro Costa e Silva, que assina o pós-fácil. Então, deem os prints aí, procurem os livros, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de conhecer cada livro desse aqui. São curtinhos, são muito bons, muito acima da média, cada um deles. E eu recomendo que você procure não só as obras aqui dessa coleção, mas também a própria obra desses autores que saíram por outras editoras, saíram depois aqui no Brasil. Vale muito a pena. Bom, muito legal, né, a gente acompanhar e ver todos esses livros publicados aqui no Brasil há 10 anos. Passou rápido, né, mas a gente pode já perceber um legado dessa coleção. Eu, como leitor, abriu muitas portas para mim, trouxe muitos nomes novos e me colocou no exercício de pesquisa, né? Pra gente que gosta de ler, pelo menos eu adoro essa parte de conhecer um autor, esse ato de sair pesquisando sobre o autor, sobre um autor puxar outro autor e assim vai, indo num túnel sem fim. E com certeza esse ato assim de sair pesquisando é muito legal, né? A gente gosta de conhecer coleções e livros, autores através disso, né? Coleções de livros que eu sempre trago aqui para vocês, né? Sempre estou procurando algumas coisas aí, sejam coisas mais recentes como essa, ou coisas que passaram despercebidas, eu estou sempre trazendo aqui no canal. Agora eu quero saber de você, se você já ouviu falar dessa coleção, se você conhece esses livros, se você tem alguns deles, se já leu, conta aqui nos comentários. Se você não está sabendo de nada e nunca ouviu falar, também conta aqui. E vamos bater um papo agora na aba de comentários. E também, claro, não deixe de me recomendar algum livro de literatura latino-americana que você leu recentemente. Deixa aqui um comentário também. Vou adorar saber as dicas de vocês, não só dessa coleção, claro, outros autores que estão sendo lançados aí, que você viu, que está empolgado para ler. Enfim, vamos falar sobre literatura latino-americana em geral, vamos falar dessa coleção Outra Língua. É isso aí, pessoal. Valeu!